O assunto é muito importante e também gera muitas dúvidas. Para ter direito à aposentadoria por invalidez, é necessário que o requerente passe por uma perícia médica? É o que a gente quer saber a partir de agora com meu querido Marcelo Lima. Professor, um abraço tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos de casa. Exatamente, uma perícia médica federal, né? Não é perícia médica do INSS já há algum tempo, e sim perícia médica federal. Claro, tem que ser segurado da Previdência, como foi dito. É muito importante dizer que não é só por uma condição específica de ficar incapaz permanentemente, e de cara é interessante explicar que mudou o nome em 2019, né? Houve um ajuste no nome. A aposentadoria por invalidez passou a ser aposentadoria por incapacidade permanente. Então, hoje se chama aposentadoria por incapacidade permanente. E, basicamente, é para toda e qualquer atividade que lhe dê uma condição de subsistência, que você possa trabalhar. Não é somente para a sua atividade. Então, se acontecer ou uma doença incapacitante ou um acidente, infelizmente, que a pessoa não possa exercer a atividade que ela tem, ela vai ser reabilitada e colocada para ser, ou seja, de fato, continuar trabalhando em outra atividade que ela foi reabilitada. Se isso não for possível, aí sim, se aposenta de forma, né, nesse caso, por incapacidade permanente. É uma condição que é analisado caso a caso. Muitas pessoas até acham diferente. Olha, eu quero saber se eu posso me aposentar por invalidez, que eu não posso fazer o trabalho que eu fazia. Era motorista e agora não posso mais ser motorista. Se tiver a condição de reabilitar e voltar ao mercado de trabalho em outra função, assim vai ser feito, claro, com o auxílio do próprio INSS, na habilitação ou reabilitação profissional. Então é muito importante saber disso, continuar contribuindo, né? Espero que ninguém precise, mas se precisar, é bom ter mais esse benefício que a Previdência oferece, Wilson. Muito bem, Marcelão. Vamos fazer o seguinte, vamos saber então as pessoas que querem participar sempre do quadro do INSS com Marcelo Lima. Vamos ver a primeira pergunta dos nossos telespectadores. A primeira pergunta foi da Helena Maria. Ela pergunta o seguinte: Marcelo, estou de auxílio-doença por 2 anos seguidos. Como faço para transformar em aposentadoria por invalidez? Acho que essa é uma dúvida extremamente recorrente. Muito comum, Wilson. Tem pessoas, dona Helena, muito obrigado pela sua pergunta, espero que a senhora melhore, nem precise, tá? Essa seria o primeiro pensamento, mas nesse caso depende de como a senhora está. Não existe um prazo básico para que isso seja transformado automaticamente, né? Mas a senhora pode sim, na próxima perícia, fazer um requerimento de transformação, no caso, para aposentadoria por uma condição definitiva, permanente, tá? Então é muito importante isso, não é em razão do tempo que a senhora ficou. Ficando boa, voltando ao trabalho, pode passar mais 1 ano, 1 ano e meio, 2 de benefício, se for o caso, e nem por isso vai ter acesso ao benefício. O que dá direito realmente é a incapacidade permanente, atestada, claro, pelo médico auxiliar e também pela perícia médica federal, tá bom? Mas desejo melhoras que a senhora não precise, mas se precisar, pode sim fazer o requerimento. Perfeito, Marcelo. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Vamos ver quem pergunta aqui é o Marcelo, é a Marina dos Santos. Ela pergunta o seguinte: Marcelo, tenho um problema de catarata e carne crescida. Enxergo apenas 20% em um dos olhos. O outro tá bom. Posso me aposentar por invalidez? Pois bem, Ana Marina, infelizmente nesse caso, até por um auxílio-doença ou incapacidade temporária, né? A senhora tem aí uma visão monocular, muita gente confunde. É muito bom, muito boa a sua pergunta para explicar que muitas pessoas acham, por exemplo, quem tem algum tipo de deficiência não quer dizer que é invalidez. A pessoa com deficiência não é inválida de jeito nenhum. A invalidez é uma coisa, a deficiência é outra. A deficiência em si, em algumas circunstâncias, dando uma condição de equilíbrio, pode-se trabalhar normalmente, pode-se ter acesso a todas as situações. No mais, a condição da invalidez. No caso da senhora, uma condição de não poder trabalhar em nenhum tipo de atividade, se isso ensejar, a resposta é sim. A senhora pode pedir um auxílio, um benefício inicialmente, né, por incapacidade temporária e transformar por incapacidade permanente, tá bom? Desejo melhoras para a senhora e, se for o caso, liga 135, marque esse requerimento. Muito obrigado. Ok, vamos para a terceira e última pergunta de hoje. Marcelo, quem faz a pergunta para o nosso querido Marcelo é o Madison Correia. Ele pergunta o seguinte: Marcelo, sou aposentado por idade e hoje preciso de cuidadora, pois fiz uma cirurgia na coluna que me deixou sem andar. Como faço para ter o acréscimo de 20% no meu aposento? Aliás, é uma expressão que eles usam muito, meu aposento, que na verdade é a aposentadoria, que aposento é o lugar onde você vive, é o lugar que você vive. Mas enfim, eles acabam utilizando bastante essa história do meu aposento, mas é a aposentadoria. Mas você já entendeu? Perfeito, entendi sim, nessa condição também. E é muito comum, né, se usar essa expressão. Olha só, no caso, tem uma notícia não muito boa para o nosso telespectador, porque uma vez que ele foi aposentado por invalidez, não foi por invalidez, foi por idade, como ele perguntou, não tem direito aos 25%, o acréscimo, que muita gente chama até, né, que é um acréscimo para o cuidador. Não, eu quero o acréscimo do cuidador que eu preciso. Gente, primeiro, não são em todos os casos.
Basicamente, somente o aposentado por invalidez que precisa de uma ajuda constante e permanente para continuar sobrevivendo. No caso do nosso espectador, se ele fosse aposentado por invalidez, teria. Mas como é por idade, Wilson, infelizmente ele não vai ter a chance de solicitar esses 25% que, teoricamente, teria direito se ele fosse aposentado por invalidez, tá? Para fazer o requerimento é muito simples, no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, se faz o requerimento dos 25%, marca a perícia e, nesse caso, em sendo aprovado, se recebe esses 25% que não viram pensão. Recebe-se enquanto a pessoa estiver em vida, tá? E esse caso específico, também nos dois casos, pode-se ter a dúvida, de repente, o telefone 135 à sua disposição, e nesse caso a contribuição é necessária. Basta 1 ano de contribuição, se precisar do benefício por incapacidade permanente, você vai ter. Se for, infelizmente, um acidente ou uma doença grave, né, da lista, como câncer, AIDS, tuberculose ativa, entre outras, basta uma contribuição, teve problema, ficou inválido, o benefício já é concedido, tá? Então é muito importante estar atento, estar ligado, justamente para não perder esse direito ou essa condição de informação. Sempre os canais oficiais, é bom reforçar. 135, o aplicativo Meu INSS ou o site inss.gov.br. Tirando isso, é golpe, é fraude, fique atento, fique atenta. Perfeito, muito bem. Marcelão, mais uma vez, Valeu, muito Wilson. obrigado por abraço. você estar conosco aqui. É muito bom a gente tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, tá bom?